Imagine viver em um mundo onde não existem hospitais, anestesia, antibióticos ou qualquer noção de medicina moderna. Um mundo onde o perigo espreita em cada sombra na forma de predadores massivos, invernos implacáveis e escassez severa de alimentos. Agora, imagine que no meio desse cenário hostil, você descobre que está grávida. Como a humanidade conseguiu sobreviver e se multiplicar quando gerar uma nova vida era literalmente uma sentença de morte em potencial. A gravidez na Idade da Pedra é um dos mais fascinantes e misteriosos temas da nossa história. Durante muito tempo, o cinema e a cultura pop nos venderam a imagem de homens das cavernas muito brutos e mulheres totalmente indefesas. Só que a ciência recente e as descobertas da bioarqueologia revelam uma realidade completamente diferente. Muito mais complexa, dolorosa e surpreendentemente comunitária. Se você quer entender como os nossos ancestrais mais distantes lidavam com o milagre e o terror do nascimento há dezenas de milhares de anos, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca, meu nome é Larissa e eu vou acompanhar vocês no vídeo de hoje. E antes da gente desvendar o mistério do vídeo de hoje, eu já venho aqui pedir para vocês, por gentileza, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, ativar o sininho de notificações, porque isso é muito importante, dar aquele like e comentar aqui embaixo. E pode comentar qualquer coisa, gente, isso ajuda muito o engajamento aqui do canal, tá? Toda quarta e sábado tem uma boa fofoca, uma história boa para ser contada. E não se esquece, se você quiser que eu traga algum tema, é só comentar aqui embaixo o tema que eu trago para vocês. Bom, recados dados, pedidos feitos, a sua parte aí você já fez. Então, vamos começar o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então, beleza. Pra gente começar a entender a gravidez lá na Idade da Pedra, a gente precisa quebrar o primeiro grande mito. As mulheres pré-históricas não passavam a vida inteira grávidas. Elas não tinham um filho atrás do outro. Na verdade, a taxa de fertilidade no período paleolítico era consideravelmente menor do que no período que se seguiu, o neolítico, quando a agricultura foi inventada. Os cientistas descobriram que os corpos das mulheres nômades, caçadoras-coletoras, funcionavam de uma forma estritamente ligada aos recursos do ambiente. O percentual de gordura corporal dessas mulheres era muito baixo devido a caminhadas constantes e a dieta baseada em carne magra, raízes e frutas silvestres. A biologia humana possui um mecanismo de defesa. Se o corpo da mulher não tem gordura suficiente para sustentar a si mesma e a um feto, a ovulação é frequentemente interrompida. Isso significa que, em períodos de seca ou inverno rigoroso, a fertilidade caía drasticamente. Além disso, havia a questão do aleitamento materno prolongado. Na Idade da Pedra, as crianças eram amamentadas por até 4 ou 5 anos. A amamentação intensa e frequente eleva os níveis dos hormônios prolactina no corpo da mulher, o que atua como um contraceptivo natural, conhecido como amenorreia lactacional. Isso não quer dizer que quem está amamentando não engravida. Não é isso. Consequentemente, o espaço entre partos de uma mesma mulher costumava ser de 4 a 5 anos, mais ou menos. Elas sabiam que carregar mais de uma criança no colo durante as migrações era um risco de morte, e era um risco para todo o grupo. Tá, beleza, eu expliquei tudo isso pra você. Agora, quando que a gravidez acontecia? Como era a nutrição daquela mãe? Tá, todo mundo já sabe como os bebês são feitos, mas lá na era paleolítica, a arqueologia molecular deu saltos gigantescos nos últimos anos. Ao analisar o tártaro dentário fossilizado de restos mortais de mulheres do período paleolítico, os cientistas conseguiram reconstruir o cardápio exato das gestantes. Ao contrário da ideia de que elas comiam apenas carne crua, a dieta de uma grávida na Idade da Pedra era rica e altamente adaptável. Elas consumiam uma variedade impressionante de plantas medicinais, tubérculos ricos em amido e sementes, e em certas regiões havia o consumo de peixes e mariscos, e que forneciam ácidos essenciais, como o ômega 3, que são fundamentais para o desenvolvimento cerebral do feto. Um detalhe fascinante que os cientistas notaram em fósseis da Europa Central é que durante a gestação, os ossos de algumas mulheres mostravam sinais temporários de desmineralização. O que é esse palavrão? O significado é que o feto necessitava de tanto cálcio para formar o seu próprio esqueleto que se a mãe não consumisse o suficiente através da alimentação, como pequenos ossos ou vegetais escuros, o próprio organismo dela retirava o cálcio de seus dentes e ossos para prevenir a má formação do bebê.
Então, ser mãe na Idade da Pedra exigia de um sacrifício biológico literal. E aqui entra uma das descobertas mais fofas e, ao mesmo tempo, geniais da arqueologia. Os cientistas encontraram em sítios arqueológicos pequenos recipientes de argila e cerâmica, moldados no formato de animais míticos ou pequenas criaturas, que datam de milhares de anos. Ao analisar os resíduos químicos no interior desses vasinhos, os pesquisadores descobriram traços de leite de animais ruminantes, como cabras e ovelhas selvagens. Então, esses pequenos objetos eram, na verdade, as primeiras mamadeiras da história. Os bebês que perdiam suas mães eram alimentados de forma artificial pelo clã, utilizando leite de animais que eles conseguiam capturar ou domesticar. Essa capacidade acabou salvando gerações inteiras da extinção. E se existe um ponto crítico na história da evolução humana, esse ponto é o nascimento. A ciência chama isso de o dilema obstétrico. Há milhões de anos, nossos ancestrais começaram a andar sobre duas pernas. O bipedalismo foi uma vantagem evolutiva fantástica para a sobrevivência, mas cobrou um peso altíssimo das mulheres. Para caminhar de pé com eficiência, a pelve humana precisou se estreitar, reduzindo drasticamente o canal do parto. Paralelamente, o cérebro humano começou a expandir de forma acelerada. Na Idade das Pedras, os bebês já nasciam com crânios proporcionalmente enormes. A combinação da pelve estreita com a cabeça fetal grande transformou o parto humano no mais perigoso, complexo e doloroso de todo o reino animal. Aí, para compensar esse dilema, a evolução humana determinou que os nossos bebês nascessem prematuros, em comparação com outros mamíferos. Ou seja, se um cavalo ou um antílope nasce e consegue correr logo depois, o bebê humano nasce completamente indefeso. Se ficassem mais tempo no útero para se desenvolverem mais, talvez as suas cabeças simplesmente não passariam pelo canal do parto, restando na morte inevitável da mãe ou da criança. Ou das dois. E aí, devido ao terrível perigo do dilema obstétrico, o parto na Idade das Pedras deu origem a um dos comportamentos sociais mais vitais da nossa espécie, a obstetrícia primitiva. Ao contrário dos outros animais que se isolam na floresta para dar à luz, a mulher da Idade da Pedra raramente ou nunca dava à luz sozinha. Fazer isso seria equivalente a uma roleta russa. Análise de sítios arqueológicos sugerem que o parto era um evento coletivo e essencialmente feminino. Então, as mulheres mais velhas do clã, que já haviam passado por múltiplos partos ou assistido a dezenas deles, atuavam como as primeiras parteiras da humanidade. Elas sabiam como massagear o abdômen da gestante para mudar a posição do bebê, se caso ele tivesse atravessado ou sentado. Elas conheciam ervas com propriedades que eram capazes de acelerar e estimular as contrações quando o trabalho de parto se prolongava muito e acabava sendo perigoso. Ervas como a casca do salgueiro, que contém salicina, que é a base da nossa aspirina moderna de hoje, eram mastigadas para aliviar a dor do processo de parto. A presença dessas mulheres, dessas companheiras, não era só física, era psicológica também. O apoio emocional reduziu o estresse da mãe, o que biologicamente facilita a liberação do hormônio necessário para o parto acontecer, para o parto fluir. E a sobrevivência da nossa espécie dependeu diretamente dessa rede de apoio. E aqui vai um detalhe muito interessante que a genética moderna acabou revelando, que é a hibridização entre as espécies. Durante o período paleolítico, o Homo sapiens dividiram o mundo com outras espécies humanas, sendo a mais famosa delas os neandertais. Hoje, a gente sabe, através do mapeamento de DNA, que essas espécies acabaram se cruzando. As mulheres da nossa espécie engravidaram de homens neandertais e vice-versa. No entanto, os cientistas descobriram que essa gestação mista acabava trazendo desafios biológicos muito grandes. Os neandertais tinham uma estrutura óssea muito mais robusta, tórax mais largo e as cabeças muito maiores que as dos Homo sapiens. E olha que a dos Homo sapiens já era grande, né? Então você já consegue imaginar. Quando uma mulher Homo sapiens engravidava de um neandertal, o feto tendia a ser maior do que a estrutura dela suportava. Os geneticistas sugerem que muitos desses partos que eram interespécies, resultavam em complicações severas no canal de parto. Além disso, se descobriu que havia uma incompatibilidade imunológica no cromossomo Y dos homens neandertais, que podia fazer com que o corpo de uma mãe, Homo sapiens, rejeitasse fetos masculinos, o que acabava gerando muitos abortos espontâneos. Agora sim, imagina que o parto acabou sendo um sucesso. O bebê nasceu saudável, mas o grupo é nômade e precisa caminhar de 10 a 20 km por dia em busca de caça.
como uma mãe conseguiria coletar vegetais, fugir de predadores e caminhar longas caminhadas a longas distâncias segurando um bebê nos braços o tempo todo? Bom, a resposta é que elas inventaram a engenharia têxtil de transporte. Embora tecidos e couros raramente sobrevivam ao tempo para se transformarem em fósseis, vestígios indiretos e marcas em pinturas rupestres revelam que as mulheres da Idade da Pedra inventaram os slings. Não exatamente os slings que a gente conhece hoje, mas é uma versão primitiva dos slings que a gente conhece hoje. Elas usavam tiras de couro maleável, cascas de árvores trançadas e fibras de plantas para criar amarrações sofisticadas, onde o bebê ficava preso junto ao peito ou às costas. Isso deixava as mãos da mulher completamente soltas e livres para usar ferramentas, colher alimentos e se defender. Mais do que utilitário, manter o bebê colado ao corpo regulava a temperatura térmica do recém-nascido e fortalecia o vínculo afetivo, garantindo que o choro da criança fosse minimizado para não atrair a atenção de grandes felinos. Agora que você já sabe todo o papel da mulher, vamos falar um pouquinho dos homens? A antropologia moderna quebrou esse estereótipo do caçador isolado que não se importava com a prole, tá? Em sociedades caçadoras e coletoras, o cuidado com a criança era um dever de todos. Durante a gestação, principalmente quando ela estava ali mais avançada, a mulher reduziu o ritmo das atividades pesadas da coleta. Para compensar, os homens e outras mulheres do grupo assumiam a responsabilidade de trazer mais alimentos para ela. No pós-parto, existia um conceito que os cientistas chamam de aloparentalidade, que significa o cuidado compartilhado da criança por pessoas que não são os pais biológicos. Isso a gente acaba vendo muito hoje em dia ainda em aldeias indígenas, né? Onde a prole ela é cuidada por todo mundo. Tios, avós, jovens do clã passavam horas segurando, distraindo e protegendo aquele nenenzinho. Os pais também exerciam um papel ativo, carregando as crianças mais velhas, ensinando elas a fabricar as primeiras ferramentas, ensinando a identificar o melhor caminho, ensinando a caça. E na Idade da Pedra, a noção de família nuclear isolada não existia. Uma criança era filha de toda a tribo. Só que assim, apesar de toda a sabedoria empírica e da proteção do grupo, não podemos romantizar o Paleolítico, tá? A verdade é que a taxa de mortalidade infantil e materna era assustadoramente alta. Se estima que entre 30% a 50% das crianças não sobreviviam ao primeiro ano de vida. Existiam complicações como hemorragia no pós-parto, infecções causadas por patógenos ambientais e obstruções mecânicas eram frequentemente fatais. Enterros descobertos na Europa mostram o cuidado e o luto profundo envolvido nessas perdas. Em sítios arqueológicos como o de Sungir, lá na Rússia, ou a caverna de Pavlandi, cientistas encontraram restos mortais de mulheres jovens e crianças enterradas com adornos ricos de marfim, contas de osso trabalhados e pigmentos de ocre vermelho salpicados sobre o corpo. O ocre vermelho simula a cor do sangue da vida e era frequentemente associado a rituais de passagem e renascimento. Quando uma mãe ou um bebê falecia, o clã sofria uma perda devastadora e todo mundo sentia isso porque afinal era um filho de todo mundo. Os rituais, incrivelmente detalhados, provam que o valor emocional dado àquela vida era imenso. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou de voltar no tempo um pouquinho para conhecer os fatos da nossa história antiga, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Comenta aqui pra mim, o que mais te impressionou nessa vida dos desafios dessas mães? Não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau!